Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que ótimo, que bom que vocês estão bem. Abra sua Bíblia comigo. Terceiro livro da Bíblia, conhecido como Compêndio dos Pentateucos, é o livro do Êxodo, chamado também de Shemot. Êxodo, capítulo de número 32, verso de número 16. Êxodo 32, 16. Que bom que Deus me deu o presente de estar com vocês. Eu não me sinto visitante quando eu sirvo a ADSA. Eu me sinto participante desse ministério. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Galdino, que é o presidente desse ministério com tanta relevância. Que Deus possa lhe conservar em amor e graça e saúde. Sua esposa, que Deus possa guardá-lo também. Pastor Gerson, Deus abençoe o senhor também. Cumprimento também aos superintendentes, aos educadores, que em todas as ADSAs se esforçam a discipular, conscientizar e inculcar a teologia pastoral aos domingos, e como o pastor presidente disse, pode ser numa segunda, pode ser numa terça, numa quarta, mas isso tem sido maravilhoso. Agradecer a Deus pela vida do pastor Mateus Soares, um amigo que também faz parte de um dos educadores do Itepa Bible College. É bom revê-lo, revê-la Mara, sua família. Rever também pastor Davi, um amigo. Deus abençoe você, sua casa. Sara, Deus te abençoe e guarde vocês. Estou vendo o pastor Danilo ali, sua esposa. Deus abençoe vocês. Antes de eu abrir o texto e ler, próximo mês, dia 30 de abril, eu vou comemorar 23 anos de ministério. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu me batizei, eu tinha 15 anos de idade. Aos 16 anos eu assumia meu primeiro cargo relevante dentro da igreja: professor de escola bíblica dominical. E se eu contar para vocês como é que eu me tornei professor de escola bíblica dominical, vocês não vão nem acreditar. Eu sempre fui amante da Bíblia, mas também gostava muito de música, e então eu tive que, naquela época, minha raiz é assembleana, mas belemita, para fora de São Paulo, missão, para dentro de São Paulo, belemita. Então eu tinha muita vontade também de cantar, mexer com música, e meu sonho era tocar o sax. Eu achava que era só pegar aquilo ali e assoprar. Tadinho de mim. Fui direcionado à tarde, aos domingos, a uma bendita aula de música. Naquela época, método Bona de musicalização. O método Bona de musicalização é uma herança para os regentes italianos. É tempo de música. E eu passei os exercícios e fui aprendendo sobre método Bona de música, e intercalando também com os trabalhos de escola bíblica. Entretanto, eu era tão amante da escola bíblica que a gente utilizava uma revistinha que só o professor tinha. Não podia vender para os alunos, só os professores tinham naquela época. Só que, com os contatos internos que a gente tinha, a gente conseguia aquela revistinha de professor. Juntava eu, Fausto, que hoje é pastor, Jorginho, que também é pastor hoje. Nós três conseguimos essa revistinha de professor e passávamos a semana toda estudando para pegar o professor na nossa escola bíblica dominical. Eu preciso contar o meu pecado.
Juntava um numa ponta, o outro noutra e o outro lá no fundo. Meu temperamento é um pouco mais expansivo. Meu sonho era ser melancólico. Meu sonho era ser fleumático. Não sou. Eu sou colérico. Então eu puxava a carga daquela aula. Até porque nós descobrimos que o nosso professor no domingo estudava 40 minutos antes de dar aula. Era um preguiçoso. Ainda que ele fosse preguiçoso, não dava direito da gente fazer isso. Mas isso, a gente todo domingo tribulava a aula dele. Até um dia, pastor Petrônio, que bom revê-lo. Até um dia que o nosso líder geral de jovens, na época presbítero Orlando, disse: Adson, vem cá. Chamou eu, Fausto e Jorginho e disse assim: vocês estão atribulando a sala de aula. Ele disse: eu tenho 3 coisas para fazer com vocês. Ou tiro vocês da sala de aula. A gente tinha 15 para 16. Ou vocês calam a boca, e eu sei que vocês não vão conseguir, ou vocês vão virar professor de escola bíblica. Então, aos 16 anos de idade, eu assumi a minha primeira aula de escola bíblica dominical. E que bom que isso aconteceu. Sabe por quê? Aos 17 eu fui levado para o seminário. Saí com tinha 19 anos do seminário. Quando eu saí com 19, com 20 anos eu assumi minha primeira igreja. E com 22 anos de idade eu assumi minha segunda igreja, que é a igreja que eu pastoreio até hoje com a minha esposa há 18 anos. Quer ser melhor? Eu sou diretor de um instituto teológico que esse ano está fazendo 16 anos, chamado Itepa Bible College. E quem é aluno aqui da ADSA, e obrigado pela honra, que tem alguns alunos da ADSA que fazem lá também, mas sabe do que eu estou falando. O meu líder que me colocou na escola bíblica dominical quando eu tinha 16 anos, hoje é aluno meu sentado no bacharel em teologia. E outro dia eu coloquei ele em pé e dizendo bem assim: existem coisas que são geradas no ambiente da escola bíblica dominical. Então eu queria deixar esse testemunho a você. A escola bíblica dominical me abençoou tanto, que há 2 anos atrás eu fui convidado pela Sociedade Bíblica do Brasil de lançar uma Bíblia em comemoração de 20 anos de ministério, 2, 3 anos atrás. Essa Bíblia saiu com notas de rodapé, espaço para anotar e cursos de minha autoria. E alguns desses materiais eu não geri no seminário, eu aprendi sentado na escola bíblica dominical. Essa Bíblia saiu há 2, 3 anos atrás e graças a Deus vendeu mais de 10.000 exemplares para a glória de Cristo. Ficou esgotada há uns 8 meses atrás. E em janeiro desse ano a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia Pergunta Por Que Agora Slim. Tem curso de crítica textual, exegese, espaço para anotar, e você pode adquirir. Isso aqui é uma herança da escola bíblica dominical. Pastor Galdino, esse aqui é presente para o senhor, tá bom? Vamos tirar um retrato. Nós estamos em uma conferência. E o que é conferência? Fala comigo. Há uma diferença entre congresso e conferência. Nós estamos em uma conferência. Boa se faz com caneta na mão. Levanta a caneta, só para me ver aqui. Levanta a caneta. Levanta essa caneta. Ótimo. Primeiro elemento está ótimo. Já que é uma conferência bíblica, peraí, é inadmissível estar numa conferência bíblica sem a... Levanta a Bíblia, só para me ver. Queria ver a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Bíblia. Deixa ela levantada. Se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, sem querer, deixa cair na cabeça dele. Oh, desculpa. Oh. Vê se a próxima vez ele traz. Se ele se perturbar, porque está endemoniado. Bíblia é assim mesmo, ela manifesta essas coisas. Pastor Mateus nos nutriu aqui na primeira parte. Depois fomos
sacudidos pela Sara Farias. Então meu papel aqui é só conferir, só pontuar algumas coisas aqui e a gente ir para casa debaixo da bênção, ok? Capítulo de número 32, verso 16, olha o que está escrito. Tem outro microfone aí? Vou colocar alguém para ler para mim. Tem? Dê para o pastor Mateus esse microfone lá, por favor. Obrigado, viu? Vamos aplaudir Jesus pela vida desse príncipe de Deus ali. Entregue o pastor Mateus, ele vai me ajudar hoje. Lê, pastor Mateus, 32:16. Vai logo. Tira o mute desse microfone. Isso, agora foi. Foi ainda não? E aquelas Essa daí, é isso aí, vai. Mutaram de novo. E aquelas tábuas Isso, vai. eram obras de Deus. Não, mas lê com força, pelo amor de Jesus. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Para, aquelas tábuas eram obra de quem? É congresso ou conferência? Então, caneta na mão. Primeira coisa, aquelas tábuas eram obra de quem? Não é sua obra, não é seu projeto, não é seu insight, não é seu plano, não é sua ideia, é obra de Deus. Então escreve aí, obra de Deus. Continue, pastor. Também a mesma escritura era a mesma escritura de Deus. Então, a obra de quem que é? Não, fala comigo, eu sou carente, vamos lá. Fala comigo. A obra de quem que é? E a escrita de quem que é? Você não tem nada. E Deus é especialista em levantar gente que não tem nada. Eu vi um glória. Deus é especialista em gente que não tem. Porque olha o texto do Êxodo, capítulo 3, está escrito assim, ó: e foi Moisés com as ovelhas de Jetro ao monte de Deus. As ovelhas eram de Jetro, o monte era de Deus. Por isso que a sarça queimou e Deus chamou ele. Porque toda vez que você acessa o céu achando que você tem ou é alguma coisa, o céu nunca vai se revelar. Mas toda vez que você entende que é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas, de quem é a obra? Não, fala comigo, de quem é a obra? E a escrita da obra? Moisés não tem nada. É por isso que Deus vai fazer de Moisés um grande educador. Por isso que Deus vai fazer de Moisés um grande líder. Porque quando Deus teve encontro com ele, as ovelhas não eram dele, o monte não era dele, mas mesmo assim ele tirou a sandália que era dele para se encontrar com Deus. Uau. E eu termino. Termino ou não? Termina ou não? Fala a verdade. Porque todo educador precisa gerar nos seus ouvintes prazer de ouvi-lo. Nenhum aluno gosta de ouvir educador que não está apaixonado. Você precisa gerar paixão para quem está te ouvindo. Continua a leitura. Aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu os ouço. Para, grite bem alto. Tem gente cantando o que a Bíblia nunca disse. Uma escola bíblica fraca gera repertórios pobres biblicamente. Um
dos mais brilhantes pregadores, John Wesley, junto com seu irmão, estabeleceu um princípio básico: que na igreja se canta o que a Bíblia diz. João Calvino proibiu a execução de cânticos nas igrejas. Vocês sabiam disso? Teodoro Bessa também. Um dia perguntaram por quê? Porque se não for para cantar a Bíblia, é melhor não cantar, só deixa a nota aparecer. Pós-modernidade, é só você olhar como pesquisador e sociólogo. Eu posso dizer para você, por que dos últimos 15 anos para cá, o repertório musical tem tido tanta pouca informação bíblica? Porque a escola bíblica se enfraqueceu. O que é top na igreja é o culto de libertação, é o culto de empresário. Eu não estou dizendo que esse culto não é importante. Entretanto, migramos dos cultos de escola bíblica para o culto de revelação, o culto de profecia, o culto de empresário, e é por isso que estamos enfraquecidos sociologicamente. Vai falar nada comigo, né? Congresso ou conferência? O que eu estou fazendo aqui? Estou conferindo com você informações. Todos os grandes homens de Deus foram formados e gerados não no culto da campanha. Torno a repetir novamente, eu não estou criticando o culto de ciclo de oração, aonde minha avó dirigiu por mais de 30 anos e minha mãe também. Eu não estou criticando, mas é na escola bíblica que a gente aprende não ficar em pé, mas se assentar para anotar. Todos os grandes avivamentos da história não aconteceu com ninguém em pé pregando, aconteceu com a multidão sentada aprendendo. O sermão da beatitude de Jesus, ou o sermão da bem-aventurança, Jesus não fez com o público em pé, vindo à frente ao altar. Jesus fez todo mundo sentar. Jesus ensinou de Mateus 5 até Mateus capítulo 7. Quando Jesus quis multiplicar os pães, Jesus disse: eu não posso multiplicar com gente em pé, senta também. Quando Jesus foi derramar o Espírito Santo no cenáculo a 120, ele disse: não quero ninguém em pé, senta também. Quando eu ia para o culto da campanha, meu sonho era ser o pregador. Quando eu ia para o culto tal, meu sonho era cantar. Mas na escola bíblica, meu sonho é aprender. Por que um indivíduo aceita Jesus no domingo e 15 dias depois ele coloca nas redes sociais agendas abertas? Porque nós estamos enfraquecendo a coisa mais importante que temos, a escola bíblica dominical. A escola bíblica coloca no nosso devido lugar. Não é em pé com o microfone, é sentado com caneta. Grite bem alto, eu preciso amadurecer. Lê de novo, pastorzão, por favor, 32:18. Lê com força. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, e eu os ouço. Tem um povo cantando e o seu cântico não tem ortodoxia. Se não tem ortodoxia, não tem ortopraxia. A teologia é fraca, a prática é fraca. Mas se a teologia for boa, o cântico é bom. Escute, alguns cânticos na Bíblia, cânticos que começaram com oração e terminaram com música. Eu vi um eita Deus. Um dos livros mais importantes dentro dos profetas menores, dos 12, é o profeta Abacuque. Grite bem alto, profeta Abacuque. É conhecido como o profeta do avivamento, sim ou não? Sim ou não? Só que você já leu a primeira palavra que está no livro de Abacuque? Sabe a primeira palavra que está escrita no profeta Abacuque? Sentença. Nenhum avivamento começa cantando e nem com benção. O verdadeiro avivamento começa com a sentença. A escola bíblica me ensinou que eu preciso ser perdoado e justificado. Vou de novo, a escola bíblica me ensinou que eu preciso ser perdoado e justificado porque eu sou um pecador, mas eu só aprendo isso na escola bíblica dominical.
Então, educador, sua missão não é fazer os seus alunos chorar e falar línguas estranhas. Sua missão é inculcar o evangelho da regeneração na cabeça deles. Se na sua sala de aula não tiver dopamina, arrepio, haverá transformação de Deus. Porque nós só veremos uma igreja pentecostal com os dons espirituais quando essa igreja for formada num ambiente chamado escola bíblica. Grite bem alto: escola bíblica. Mais alto: escola bíblica. Tem um povo cantando e não sabe a letra. Tem um povo cantando e não tem letra bíblica nisso. Continue, por favor. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o seu furor e arremessou as tábuas das suas mãos. Para. De quem eram essas tábuas? Quem escreveu? Não, de novo, por favor. De quem eram essas tábuas? Quem escreveu? E por que ele está quebrando? De quebrar a cabeça deles. O problema é que a gente vai quebrando a única coisa que pode mudar. Eu vi um é. O problema é que a gente vai tirando do culto a única coisa que tem o poder de transformar. Eu vou até o final hoje. Hoje eu vou. Eu vou até o final hoje. Sabe qual é o problema? É que a gente está quebrando aquilo que a gente não fez. A gente está quebrando aquilo que a gente não escreveu. Tudo porque tem um grupo dançando e celebrando um bezerro. Nós estamos mudando de escopo só porque algumas pessoas estão dizendo: é melhor ter um bezerro. Mas eu tenho uma palavra aos educadores: a gente não vai quebrar a tábua da lei, não. A gente não vai deixar enfraquecer o culto de ensino, o culto de escola bíblica. Não vamos trocar a lei de Deus e a palavra de Deus por nenhum entretenimento, porque a palavra de Deus continua sendo o centro do nosso culto. A Bíblia tem o que os homens odeiam. O quê? A Bíblia tem o que os homens odeiam. Pergunte a mim: o quê? A verdade. A Bíblia tem o que os homens odeiam. O quê? A Bíblia tem o que os homens odeiam. O quê? Toda vez que eu quebro a tábua da lei, deixo de expor a verdade, o que eu faço não é transformar, é deformar. Tem um camarada que está em um cume da montanha, recebendo de Deus coisas importantes, e quando vê aquela cena, se chateia. Grite bem alto: chateado. Você já se chateou de preparar a semana toda uma aula, esperar todos os seus alunos e eles chegarem lá e não ter quase ninguém? Já vivi isso. Se fosse o culto da revelação, estaria como? Eu estou falando para o público certo hoje aqui, não é? Se fosse o culto do retetel, do canaçubra, do revaciar, como é que estaria? Escuta, o problema não é o profeta, o problema é o povo. Eu não estou culpando o profeta, eu estou culpando o povo. Então, já que a nossa missão é mudar o coração do povo, a tábua da lei não vai ser quebrada na Adsa, não. Vou de novo. Obrigado, pastores. Muito obrigado. Sabe por quê? Porque eu prego em muitos congressos nessa nação, e poucos deles é uma conferência escola bíblica dominical. Porque hoje se faz congresso e conferência para tudo. E eu estava tão empolgado para vir para cá. Eu estava tão feliz para participar disso. Porque eu não estou vindo para uma conferência profética de ativação, disso, daquilo. É uma das poucas vezes que eu estou vindo para uma conferência de escola bíblica dominical. Gente que pagou a inscrição, não para ouvir um popstar, nem uma popstar, vieram para dizer bem assim: eu quero sentar, quero comer, quero aprender. Eu quero aprender. Levante as suas mãos para o alto, que o baterista veio, eu senti aqui. Levante as suas mãos para o alto. Feche os dois olhos, abra a boca, diga glória a Deus, porque nós estamos conferindo a palavra de Deus. Conferindo a palavra de Deus.
Pastor Mateus, lê o 19, por favor, de novo. Lê com aquela força, aquela voz do pregador, aquela. E aconteceu que chegando Não é essa não, Mara, não é essa voz não. Não é essa voz. A voz do pregador dele não é essa não, Mara. Vai, lê. E vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o seu furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Grite bem alto assim: as tábuas eram de Deus, escritas por Deus. Olhe para cá, me dê 20 minutos e eu finalizo. Moisés é a pessoa mais importante depois de Abraão no conceito veterotestamentário. Dentro das 3 religiões monoteístas, islamismo, judaísmo e cristianismo, esses 2 personagens têm um papel importantíssimo. Moisés, mais ainda, é conhecido como o pai da mitzvot, pai da lei. A lei em hebraico é mitzvot, e dentro da mitzvot existe o subsídio que nós chamamos de leis cerimoniais. Esse Moisés é responsável disso. É tão responsável que o texto neotestamentário de João, capítulo 1, verso 17, vai ter um adendo importante lá. Está escrito assim: a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O que João está dizendo é: existe uma conexão entre a lei e a graça. Existe uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um dos mais brilhantes homens, chamado Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, dizia: só se consegue interpretar a sombra do Antigo Testamento quando se percebe o corpo do Novo Testamento. O que ele estava dizendo é o texto de João: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Toda carne, toda soma no grego, todo o corpo tem uma sombra. Por isso que no Antigo Testamento há uma sombra, uma silhueta que não se pode ter atendos ou detalhes. Mas quando Cristo encarna, não reencarna, encarna. Nós não acreditamos na teologia kardecista, reencarnação, mas encarnação. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Por quê? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: na época de Moisés, o que vocês tinham era uma silhueta, era uma sombra. Mas a partir de agora, vocês vão ver o que é real, absoluto, glorioso, tremendo. Sou eu, Jesus Cristo. Nos faltaria tempo de falar, e eu sou um pregador panorâmico, biográfico. Eu gosto de biografias de personagens. Nos faltaria tempo para começar desde a primeira aparição de Moisés até a sua morte. Mas eu queria fazer alguns pontos importantes até chegar no capítulo 32, sem ser cansativo e sem ser prolixo a você. Primeiro detalhe importante é que o capítulo de número 2 do Êxodo, o povo estava sendo afligido. Grite bem alto: afligido. Mais alto: afligido. Afligido por quê? Porque inicialmente eles acessaram o Egito através de José. Foram 70 almas. O patriarca que desceu ali com eles foi Jacó, pai de José. Eles acessam o Egito em um tempo de escassez para desfrutar o tempo de benefício através de José, porque Deus era com José. Entretanto, depois da morte de José, o faraó não conhecia a história de José e começou a subjugar o povo, oprimir o povo, flagelar o povo. Só que o texto diz que quanto mais ele perseguia, mais o povo crescia. Quanto mais ele vinha com oposição, mais o povo crescia, porque o povo não pertencia a um rei da terra, aquele povo pertencia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Dentro desse contexto, 2 decretos foram estabelecidos, segundo um dos mais brilhantes teólogos biblistas, na minha opinião, chamado Norman Geisler. Ele vai dizer que 2 decretos se estabelecem. Primeiro decreto: a mulher que fica grávida, e se a criança nascendo for do sexo masculino, 2 decretos: ou ele morre quando a parteira pegar na mão, ou ele é lançado no Nilo, para que morra afogado ou comido por um dos crocodilos. Só que tem um detalhe: naquela época não havia ultrassom, nem chá revelação. E não tendo chá revelação, nem ultrassom, as mulheres hebreias começaram a se obter algumas coisas. Entretanto, uma mulher aparece. O nome dela é Joquebede. O nome do esposo dela, Arão, não Arão. Arão é o nome do filho, Arão é o nome de Joquebede, do marido de Joquebede.
Eles decidem correr o risco. Correndo o risco, chega o dia do parto. Segundo o costume judaico, o parto acontece dentro da tenda com as parteiras e o pai fica do lado de fora, esperando a notícia. E eu imagino Arão do lado de fora na expectativa, dizendo: se for menina, vive. Se for menino, vai dar ruim. Se for menina, vai dar bênção. Mas se for menino, corre o risco. Só que o texto vai deixar obscuros os detalhes. Mas uma coisa que a gente sabe é que naquele dia, na tenda de Arão, o que veio não foi uma menina, foi um menino. E na tenda de Arão não houve morte na tenda dele. Houve livramento de Deus, porque eles decidiram correr o risco. Continuando o texto diz que depois do nascimento do menino, o menino não recebeu nome. O menino não recebe o nome nem por Arão e nem por Joquebede. Eles escondem o menino por 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? 3 meses escondido o menino dentro da tenda, até uma hora que não dá para esconder mais. É o capítulo 2 que diz isso. Porque existem coisas que podem tentar esconder, mas o processo da vida é natural. Uma hora vão ter que revelar aquilo que Deus colocou dentro de você. O texto diz que ela teve que colocar para fora. Colocou para fora do ventre, colocou para fora da tenda. Do ventre da tenda. Eu estou olhando ali o relógio. Fora do ventre, fora da tenda. O texto diz que ela decide pegar o menino e ir nas margens do Nilo. Ela não coloca o menino para descer. É geografia bíblica. Se é professor de escola bíblica, sabe que ali não teve nenhum tipo de milagre de ser subindo nem ser descendo. Caprichosamente Joquebede vai escolher o lugar. É cunho proposital, porque tudo que você gera, você coloca num ambiente que pode gerar livramento. Só que você não der glória, agora você vai ver. Ela poderia utilizar qualquer tipo de matéria-prima para colocar. Qualquer tipo de matéria-prima para colocar um menino sem nome. Só que o texto diz que ela pega junco. Grite bem alto, junco. Junco, popularmente é chamado de papiro. Grite bem alto, papiro. Papiro era uma planta aquática que nascia nas margens e na planície do grande Nilo. Só que tem um detalhe. A maior biblioteca do mundo antigo ficava em Alexandria, que era a capital do Egito. E por que Alexandria tinha a maior biblioteca? Porque a matéria-prima que era produzida do livro se dava no Nilo, que ficava no Egito. Essa mãe vai para o Nilo e ela poderia utilizar qualquer tipo de coisa, mas ela pega a matéria que servia para escrever livro e coloca o menino dentro. Era para o senhor ter dado glória. Vou de novo. Ela pega o menino e pega a matéria-prima que servia para escrever livro e coloca o menino dentro. De novo. Ela pega a matéria-prima que serve para escrever livro, pega o menino que ela gerou e colocou dentro. Porque para ela aquilo não é um menino, para ela aquilo é um conteúdo de um bom livro que vai chegar até as nações. Só que o livro não tem tema, porque quem dá o tema ao livro é a princesa. Cara, você não vê isso aqui, olha que lindo. A princesa vai para o papiro, que é junco, pega o menino, e quando ela tira o menino, ela diz assim: o nome do menino é Moshe, Moisés, tirado das águas. Está cheio de gente como a princesa no Egito, nunca escreveu nada, mas está doido para dar tema para a história daquilo que você escreveu. Vou de novo. Tem gente que nunca escreveu um parágrafo, nunca contou história nenhuma, e chega na nossa história e diz assim: eu quero dar o tema ao teu livro. Mas fica tranquilo, a história e o conteúdo é seu. A história e o conteúdo é seu. Dwight Little Moody vai dizer que Moisés viveu 3 períodos distintos. Moisés morreu com 120 anos. Dwight Little Moody vai subdividir em 3 momentos. Ele vai dizer: Moisés viveu primeiro 40 anos no Egito como príncipe, achando que era alguém. Aí ele vai para o segundo nível. Quando Moisés é expulso do Egito, ou sai fugido do Egito, vai viver 40 anos na casa de Jetro, apacentando as ovelhas de Jetro. Segundo período, Dwight Little Moody disse: esse segundo período, Deus mostrou para Moisés que ele era um ninguém. Aí ele vai dizer: e o terceiro e último período foram quando Moisés estava já no deserto, liderando um povo.
Quando Deus estava dizendo: Moisés, você começou primeiro sendo alguém. Segundo, eu mostrei para você que você era um ninguém. Terceiro, agora eu estou mostrando para você que eu uso um ninguém para a glória do louvor do meu nome. Toda vez que eu me debruço ao texto para aprender, descubro que eu sou um desgraçado. Toda vez que eu me debruço a estudar a Bíblia, descubro que eu sou um relaxado. Porque o conhecimento não me dá vaidade. Conhecimento me mostra quão miserável sou e dependente de Jesus Cristo. Moisés se tornou o vulto, libertador, foi um legislador de Deus, um homem que estabeleceu a jurisprudência dentro do contexto. Moisés vai libertar o povo. São 10 pragas. Quantas pragas? Quantas pragas? Através de Moisés, Deus vai manifestar pragas. Moisés era só um pastor de poucas ovelhas que nem era dono. Deus decidiu entregar quase 2 milhões de pessoas na mão dele. Porque alguém que é fiel em poucas ovelhas, quando Deus coloca muito, continua sendo fiel ao Deus Todo-Poderoso. Historiador Flávio Joséfo vai dizer que entre 2,5 milhões a 3 milhões, a Bíblia vai dizer que foram 600 mil só de homens. Então você imagina a magnitude de pessoas. Moisés sai liderando um povo, não só de povo hebreu, mas de gente chamado vulgo misto no meio. Porque a gente lidera não só gente com bom coração, a gente lidera gente que não tem bom coração. Mas os que são infiéis não podem alterar a nossa liderança e a nossa chamada. A gente continua fazendo. Moisés vai fazendo isso. Tem um contato com o mar se abre. Tem contato com as águas de Mara, as águas ficam potáveis. Está tudo bem. Só que o capítulo 24 do Êxodo, Deus vai convidar Moisés. Grite bem alto, convite. Mais alto, convite. O Deus Todo-Poderoso desce no Sinai. Grite bem alto, Sinai. Deus desce no Sinai e diz: Moisés, suba aqui. Capítulo 24, os últimos versículos do capítulo 24. Moisés subiu. Quando Moisés sobe no cume do Sinai, Deus olha para Moisés e diz: fique aí. Durante 6 dias Moisés viu a nuvem da glória e ficou do lado de fora da nuvem, olhando aquela nuvem. Do capítulo 24, os últimos versículos diz assim: então no 7º dia chamou Deus a Moisés e disse: entre. Moisés entrou dentro da nuvem da glória, e naquele exato momento o relógio de Acaz parou. Porque Moisés agora não estava mais no tempo dos homens, agora Moisés estava no tempo do Deus Todo-Poderoso. No tempo dos homens é Cronos, no tempo de Deus é Kairos. Deus estava dizendo: para mim, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus estava dizendo: Moisés, você vai desfrutar de uma coisa que poucos homens desfrutaram. Moisés esteve ali 40 dias, não teve vontade de comer, não teve vontade de ir no banheiro, não teve vontade de beber. Era para você ter dado glória. Porque o lugar mais importante que a gente precisa habitar não é fora da glória, é dentro da glória desse Deus Todo-Poderoso. Toda pessoa que está dentro da glória de Deus está envolvida com a presença desse Deus Todo-Poderoso. Se tem um bombeiro em nosso meio, ou um bombeiro civil, militar, ou um brigadista, sabe, se um prédio pega fogo, as pessoas que estão dentro do prédio não morrem por causa das chamas. A maioria deles morre por inalar o gás. Por isso que toda vez que há um incêndio no prédio, as pessoas precisam se abaixar e sair rastejando para que não possa inalar pelas suas vias aéreas esse gás. Só que Deus está chamando Moisés, está dizendo para ele assim: não se arrasta não, não se abaixa não, anda dentro dessa nuvem. Não vai dar glória, né? Deus está dizendo: entra e fica 40 dias, inala a glória. Porque eu não quero que a glória esteja fora de você, eu quero que a glória esteja nos seus pulmões. Eu quero que a glória esteja no seu cérebro, eu quero que a glória esteja no seu coração. O lugar da glória não é sobre você, não é ao seu lado nem atrás de você, Moisés. O lugar da glória é dentro de você, Moisés. Durante 40 dias Moisés vai ver. Capítulo 25 do Êxodo, Deus vai mostrar para Moisés o tabernáculo, que está de forma literal no céu, no Hachamai. Agora olhe para cá.
Deus não está dizendo: Moisés, eu não te trouxe para dentro da glória para você inventar. Eu te trouxe para dentro da glória para você ver o que eu já fiz. Depois que você sair da nuvem da glória, não precisa inventar, é só reproduzir o que você viu dentro da nuvem da glória de Deus. Por isso que um educador ortodoxo não inventa, só reproduz o que está escrito na Bíblia. Você pode ter ferramentas pedagógicas, andragógicas, mas o conteúdo bíblico não precisa da tua ajuda. O conteúdo já é suficiente. Deixa eu abrir um parênteses para te falar uma coisa. Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, 40 dias depois, o diabo aparece quando Jesus tem fome. Lembram disso, sim ou não? O diabo diz assim: você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para ele e disse assim: sai, Satanás, eu estou sentindo. Não foi isso? O que Jesus disse? Jesus não disse nem só de pão. Não, o problema está aí. Tem uma fala antes que é mais importante do que essa segunda. Jesus, o Deus encarnado, poderia criar uma nova jurisprudência, uma nova frase. Só que o Deus encarnado veio para cumprir o que está escrito. Vou de novo. O Deus encarnado veio cumprir o que estava escrito. Ele olha para o diabo e diz bem assim: escrito está. Jesus não venceu o diabo inventando uma nova coisa. Jesus não mandou o tentador embora com uma nova frase de efeito. Jesus disse: escrito está. Pega na mão de alguém e diz assim: está escrito, não precisa inventar. Está escrito, não precisa inventar. Eu tenho uma agonia de pregador e gente que inventa aquilo que a Bíblia nunca disse. Com tanta coisa na Bíblia para se falar e se cumprir, tem gente inventando o que não tem necessidade. Deixa eu te contar uma coisa. Existem 312 profecias a despeito de Jesus no Antigo Testamento. Jesus, do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele cumpriu as 312 profecias que estavam escritas sobre ele. Por isso que na cruz do Calvário ele abre a boca e diz assim: está consumado. Ele estava dizendo: eu cumpri tudo que estava escrito. Eu cumpri tudo. Já que ele é a libação da minha mitzvot, do meu cerimonial, ele está dizendo: eu não vim estabelecer um novo sem antes cumprir o velho. Só tem valor o novo, porque ele esgotou o velho. Eu tenho 6 minutos, vou de novo. Ele está dizendo: só tem valor a graça, porque eu cumpri a lei. Vou de novo. Só tem valor a graça, porque eu cumpri a lei. Por isso que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Caminho para o final. Moisés está 40 dias dentro da nuvem da glória, inalando o que? Glória. A glória está entrando pelo nariz. Está cheio da glória. Deus dá para ele o projeto do tabernáculo. Pega essa maquete. Tem átrio santo e santíssimo. Tem um altar de holocausto, bacia da purificação, mesa dos pães da preposição, tem um menorá, tem um altar de incenso. Não esquece, lá no Santíssimo tem uma arca da aliança. Você vai reproduzir tudo isso. Por que eu vou fazer tudo isso? Porque você vai construir. Eu habitarei no meio do meu povo. Conduza essa construção. Um educador precisa entender que ele constrói um projeto no coração dos seus ouvintes. Só que Deus disse assim: Moisés, sim, eu vou te falar a lei oral, ensinamento oral. Deus vai falar os 10 mandamentos para ele. Só que Deus diz assim:
Não só vou falar, mas vou te entregar escrito. Capítulo 31, pastor Mateus, mas lê com força, aquela voz de pregador. 31, 18, para ver se ele dá um glória. Vem comigo, vai. Põe na tela, põe na tela. E deu a Moisés. Não, deixa pôr na tela, falta 4 minutos. Meus 4 minutos eu uso do jeito que eu quero, vai. É 31, 18 ou 32? 31, 18, 31, 18. E deu a Moisés. Não, deixa aparecer ali. Aí tá, pastor, tem que... vai ter que colocar minuto a mais. E deu vai. Não, lê com força. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus está dizendo: eu poderia só falar, mas decidi. Baterista, você ter vindo comigo, cara. Vou de novo. Deus está dizendo: Moisés, uma boa educação não é só educação oral, mas é educação escrita. Eu não só falo, mas eu escrevo. Quando você pega o Talmud, o Midrash, os rabinos vão dizer que Baruch Hashem decidiu não só falar, mas escrever para uma finalidade. Pergunte para mim, qual finalidade? Porque toda vez que você recebe uma informação via audição, você tem uma parte neurológica chamada de córtex cerebral. É o HD neurológico, onde está correlacionado os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Por mais que você seja bom neurologicamente, você não consegue absorver mais do que 64% da informação. O que Deus estava dizendo é: eu falando a você, você pode acrescentar e pode tirar, mas se eu escrever... Eu vou de novo, pastor Davi, que você não deu glória. Vou de novo. Deus estava dizendo: eu falo, eu escrevo. Se algum dia você tiver dúvida, não inventa, só é ler. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim: para de inventar, lê. Na Axa Brasil há uma geração com o livro aberto. Há uma geração do livro aberto. Quem talhou as pedras? Quem talhou as pedras? Quem escreveu nas pedras? Quem quebrou aquilo que não escreveu e não construiu? Cara, eu fico perplexo. Como algumas coisas que acontecem provocam algumas pessoas a quebrar aquilo que eles nunca construíram e nunca escreveram. Sabe o nome do pastor presidente atual aqui? No final do nome dele tem uma palavra. É o quê? Significa que não começou nele. Na minha família também tem Júnior e Neto. Significa que não começou em mim, nem no Neto. A gente precisa ser consciente, ter consciência que a coisa não começou em nós. Como eu presido uma igreja, pastor Galdino preside um grande ministério, nós somos tentados todos os dias a quebrar a tábua da lei para dançar junto com o bezerro. Somos tentados todos os dias, primeiro por indignação e depois por participação. Só que tem uma coisa:
Existem Arão no meio do povo que, ao invés de construir conhecimento, constrói entretenimento. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Já estourou meu tempo, mas eu vou falar. Chega de Arão que constrói entretenimento. Está na hora de Deus levantar uma geração que constrói conhecimento. Pastor, mas não dá ninguém. Ei, é melhor uma igreja com poucas pessoas, mas cheia, do que uma igreja cheia de pessoas vazias. O evangelho não veio para encher templo, o evangelho veio para encher pessoas. De quem era a tábua? Quem escreveu? Quem quebrou? Deus disse: beleza. 34:1, põe na tela, por favor. Eu termino. 34:1. Vamos. Pelo amor de Deus. Próxima vez que eu vim, a gente lê esse texto. Eu termino. Fica em pé. Lê pra mim, Mateus. Voz de pregador, evangelista da Praça da Sé, cara. Você é carioca, mas tô te ensinando a nossa veia paulista, cara. Praça da... Você já viu um evangelista da Praça da Sé, pastor Mateus? Não conhece? Batendo na Bíblia? Vai. Eu tô rindo. Vai. Então disse o Senhor a Moisés: O quê? lavra-te 2 tábuas de pedra. Para! Quem quebrou? Deus está dizendo: na primeira vez eu te dei pronto. Já que no seu piti você quebrou o que eu fiz e o que eu escrevi, lavre você, eu não vou te ajudar. Ih, acabou, glória. Vamos lá. Deus está dizendo: é para lavrar. Aí você imagina, Deus vai dar um velhinho. Nós estamos falando de um velhinho, mais de 80 anos. Você imagina, Deus vai dar para ele um prazo de uns 30, 40 dias. Deus disse assim: lavra, e eu quero que você traga para mim. Lê, Mateus. Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. 2. E prepara-te para amanhã. Para. Amanhã. Só que tem um problema. Deus está dizendo: você quebrou, você lavra. Só que amanhã tem um prazo e não é meio-dia. É de manhã. E ó, na primeira vez eu te entreguei essas tábuas no cume do Sinai. Não é porque você quebrou que eu vou descer para escrever. Se você quiser que eu escreva, suba você. Continua. Para que subas pela manhã ao monte de Sinai. Para. Quem aqui já subiu o Sinai em caravana? Quem aqui? Aqui, pastor Gaudio. Quem já subiu o Sinai sabe que o Sinai você precisa se preparar na madrugada e começa a subir das 4 da manhã. Você utiliza de 4 a 6 horas para subir. É ou não é? São 2.300 metros. O ponto mais alto. Olhe para cá. Deus não está falando com um menino de 40. Eu estava falando com um velho de 80. E ele poderia dizer assim: mas eu sou velho. Deus disse: o problema é seu. Foi você que quebrou. Ah, não vai dar glória?
Aonde está a misericórdia? A misericórdia está em eu escrever novamente. Agora, se você quiser, ali você, suba você, porque eu vou escrever de novo, eu vou escrever de novo, eu vou escrever de novo. Moisés vai subindo 1000 metros, 1500, e Deus lá em cima do Sinai na nuvem da glória. Vamos, velhinho. Não foi você que quebrou? Vida teológica e bíblica não é na academia, é na praxe. Sobe. Só que ele sobe com tábuas de pedra em branco. Se não der glória agora, você vai ver. As tábuas de pedra talhadas por Moisés estão em branco. Quando ele chega a 2.300 metros de altitude, ele levanta as tábuas. Lá vem uma mão. Lá vem uma mão. Lá vem uma. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Lá vem uma mão com o dedo, tornando a escrever. Lei por lei, 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 lei por lei. Pai, nós te damos graça por essa noite. Te bendizemos porque o Senhor é tão bom. Obrigado pela vida do pastor Galdino, sua esposa. Obrigado pelos vice-presidentes. Obrigado pela vida do nosso coordenador geral. Obrigado pela vida dos coordenadores. Obrigado pela vida dos educadores. Obrigado pela vida do pastor Mateus, da Sara Farias. Obrigado, Senhor, por todos os envolvidos nessa conferência bíblica escandalosa de maravilhosa. Porque o Senhor mudou nosso coração, mudou nossa mente, mudou as nossas audições. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é grandioso. Meu desejo, Senhor, é que na ADSA Brasil haja cultos poderosos que comecem na escola bíblica dominical. Será que você pode aplaudir?